Há pouco mais de 10 anos, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria estava no auge no Oriente Médio. Nos 10 anos seguintes, o Califado Central do Estado Islâmico foi desmantelado e seus combatentes caçados. E o mundo fez o máximo para extinguir a ideologia que havia dado origem ao protostado jihadista. Em grande parte, esse grande esforço global foi um sucesso. O Estado Islâmico não controla mais territórios relevantes na maior parte do mundo, enquanto governos e militares focam em questões mais urgentes. Mas mesmo depois que o Estado Islâmico perdeu seu território, o movimento nunca desapareceu completamente. Ele foi para a clandestinidade, lambeu suas feridas da década de 2010 e se preparou para um eventual ressurgimento. O Estado Islâmico da década de 2020 é bem diferente. A organização se globalizou, passou a atuar online e passou a usar comunicações autônomas, criptomoedas, empresas de fachada e outros recursos para crescer nas sombras. A organização, antes conhecida como ISIS, virou só uma pequena parte de uma rede global. Células, franquias e protostados militantes que buscam seus próprios objetivos, mas coordenam e até financiam a expansão uns dos outros. O Estado Islâmico de hoje é uma instituição transformada, reconstruída para prosperar em um mundo em mudança. E seja na África, na Ásia ou no Oriente Médio, essa nova versão do Estado Islâmico está ganhando espaço. Pelos indicadores externos, a franquia do Estado Islâmico na Somália, chamada Estado Islâmico na Somália, ou, para os propósitos do vídeo de hoje, IS Somália, está em seus últimos suspiros. Com base no Estado Autônomo Somali de Puntland, extremo leste da Somália, IS Somália nunca representou ameaça real à estabilidade do país. O grupo empalidece diante das demais ameaças à segurança da Somália, principalmente a insurgência jihadista maior e mais forte, Al-Shabaab. Mas, de esconderijos nas montanhas isoladas da Puntland, IS Somália passou os primeiros anos da década de 2020 evoluindo para algo mais. Eles tomaram vilarejos, capturaram minas de ouro e criaram novas fontes de renda para seus movimentos. Em vez de expandir o território, focaram em ser o núcleo do movimento global do Estado Islâmico. Eles montaram redes transnacionais de financiamento, produziram propaganda para afiliados globais e receberam líderes importantes do Estado Islâmico. No alto das montanhas, em uma região autônoma e ignorada de um país que tinha problemas muito maiores, IS Somália podia agir como quisesse com relativa segurança. Mas a partir do final de 2024, IS Somália passou a sofrer ataques implacáveis, não apenas das forças armadas da região de Puntland, mas também de uma série de bombardeios da Força Aérea dos Estados Unidos. No início de 2026, o Estado Islâmico na Somália estava em total desordem e sua antiga base de operações havia sido destruída. Por isso, observadores do movimento global do Estado Islâmico se surpreenderam com um anúncio da inteligência marroquina em 25 de março de 2026. Meses após se considerar o IS Somália desmantelado, a Direção-Geral de Vigilância do Território do Marrocos, DGSD, anunciou ter desmantelado uma célula terrorista do IS Somália em seu território. Com apoio da inteligência espanhola, o Marrocos identificou uma célula do IS Somália atuando em Tânger e Maiorca. Essa célula coordenava financiamento e apoio logístico a várias franquias do Estado Islâmico na África, inclusive na Somália, mas suas ambições iam além disso. Segundo a inteligência marroquina, a célula planejava um ataque iminente na Espanha, não no Marrocos ou África, o que tornou a descoberta ainda mais estranha. A célula IS Somália supostamente atuava com representantes da poderosa IS Ahel, outra franquia do Estado Islâmico que opera no Sahel, ao sul do Saara, na África. Era o mais recente sinal da crescente ambição da franquia IS Sahel. Enquanto o grupo desvia sua atenção dos objetivos como força de combate na África e começa a considerar a possibilidade de se tornar global. A célula inesperada no Marrocos foi anunciada apenas um dia após outra revelação incomum, desta vez do Africa Defense Forum. No dia 24 de março, o FDA divulgou um relatório sobre a expansão do Estado Islâmico no país da Líbia.
Embora a Líbia tenha sido um foco de insurgência do Estado Islâmico, em meados da década de 2010, acreditava-se que o grupo já havia direcionado sua atenção para outros lugares há muito tempo, segundo o pesquisador de extremismo Aaron Zelin. O Estado Islâmico ficou quase uma década silencioso na Líbia. Segundo o relatório do FDA, o grupo se reestruturou em todo o país, tanto em áreas do governo líbio reconhecido internacionalmente, quanto sob controle do senhor da guerra Khalifa Haftar. Como descreve o FDA, o Estado Islâmico tem se aproximado bastante das redes de tráfico humano que operam por toda a Líbia, direcionando migrantes da África subsaariana para travessias perigosas pelo Mediterrâneo. No sul da Líbia, especialmente em Fazan, o Estado Islâmico conseguiu se ligar a redes transnacionais que atuam em toda a região. Do Sudão devastado pela guerra ao instável Chad, passando pelos regimes militares em conflito no Mali, Níger e Burkina Faso. Como disse o analista líbio Adel Abdel Karfi a um veículo libanês chamado An-Nahar, o Estado Islâmico estava esperando por um momento como este. Na Líbia, nos últimos anos, com o aumento das tensões entre as duas facções rivais, a inteligência líbia passou a encontrar células ressurgentes do Estado Islâmico com mais frequência. Primeiro, recrutando combatentes e enviando-os à Somália e ao Sahel, depois lavando dinheiro e operando empresas de fachada, disfarçadas de grupos humanitários. Em agosto de 2025, a inteligência líbia teria desmantelado uma célula que havia adquirido morteiros, canhões antiaéreos e muita munição. E uma rede financeira transfronteiriça que usava corretoras de criptomoedas para transferir dinheiro. Cada um desses dois relatórios veio logo após uma terceira investigação sobre a expansão do Estado Islâmico, desta vez conduzida pelo analista de conflitos Powell Wojciech, que, aliás, você pode ler em nosso próprio site Frontisco. Este relatório, publicado pela Fundação Jamestown, destacou o aumento da presença do Estado Islâmico no norte do Azerbaijão. Segundo Wojciech, o Estado Islâmico é uma presença recente no Azerbaijão, formalizando uma nova franquia no país só em 2024. Nos últimos meses, células do Estado Islâmico foram interceptadas ainda no planejamento antes de múltiplos ataques, incluindo um plano contra as embaixadas de Israel em Baku. Para o Estado Islâmico, o Azerbaijão é um lugar particularmente interessante para se estabelecer por várias razões. Não apenas o país tem tido dificuldades para rastrear e conter outras redes extremistas em seu território, mas é um centro de tráfico de armas e uma base conveniente para recrutar combatentes de toda a região do Cáucaso. Este é um lugar onde a ideologia jihadista é conhecida por ser relativamente comum em comunidades muçulmanas sunitas, em comparação com outras comunidades sunitas ao redor do mundo. De Marrocos à Líbia e ao Azerbaijão, esses relatos indicam uma tendência preocupante. Embora o Estado Islâmico não esteja nas manchetes globais, passa por um período silencioso, porém organizado, de expansão para novas áreas. Mas antes de analisarmos o que isso significa para o resto do mundo, gostaríamos de reservar um momento para falar sobre o Warfronts, o site premium da nossa equipe, portal de notícias escritas e portal completo de análise de conflitos globais. No Fronts, nossa equipe reúne jornalistas premiados e especialistas para oferecer insights sobre guerras, tensões e a geopolítica que moldam o mundo. Oferecemos episódios exclusivos em vídeo semanalmente e uma coletânea publicada aos sábados com histórias pouco divulgadas do mundo todo. Também no Warfronts, oferecemos várias opções gratuitas toda semana, incluindo nosso boletim informativo 2 vezes por semana sobre conflitos mundiais. E o melhor de tudo, a Front Star Company custa apenas alguns dólares por mês, ou $50 por ano. Acesse o site e se inscreva se gostar. Agora, voltando ao Estado Islâmico Global. Gostaríamos de apresentar o que consideramos uma afirmação pouco controversa. Se a organização do Estado Islâmico Global estiver em expansão, isso seria péssimo para quase todo o mundo, exceto para seus próprios membros. Agora, se os 3 exemplos que já compartilhamos fossem toda a evidência de que o Estado Islâmico estava se expandindo, então seria um tanto quanto precipitado da nossa parte tirar essa conclusão. A maioria dos insurgentes do Estado Islâmico no mundo não está na Líbia, Marrocos ou Azerbaijão. E se o grupo estivesse fazendo avanços limitados, enquanto fosse repelido em todos os outros lugares, então, no geral, poderíamos concluir que a influência e o poder do grupo estão diminuindo. Infelizmente, não é o caso.
Para entender o problema maior, vejamos o Oriente Médio, onde uma manchete recente do portal War on the Rocks resumiu bem a situação. A contenção do Estado Islâmico na Síria está ruindo, segundo o War on the Rocks, como já alerta um pequeno, mais barulhento grupo de analistas de conflitos. Há mais de um ano, o Estado Islâmico ganhou uma oportunidade crucial para agir na Síria após o colapso do regime Assad em dezembro de 2024. A nova chance do Estado Islâmico não era inevitável. É resultado de falhas de segurança, erros estratégicos, disputas internas e interferência estrangeira na Síria pós-Assad, frequentemente sem considerar a ameaça do Estado Islâmico. Recentemente, a nova liderança de transição síria desmantelou o governo autônomo curdo que controlava o nordeste da Síria. Essa decisão, na verdade, causou uma longa e crescente lista de problemas em toda a Síria e na região mais ampla. Mas o maior problema é este. O governo liderado pelos curdos e seu grupo paramilitar, as Forças Democráticas Sírias, eram responsáveis por manter o controle sobre enormes campos de refugiados que abrigavam milhares de combatentes e famílias do Estado Islâmico. Quando Damasco lançou sua ofensiva militar para retomar o nordeste da Síria, as forças curdas ficaram incapazes de proteger os campos. Apesar da intervenção limitada dos Estados Unidos para transferir detentos do Estado Islâmico ao Iraque, os resultados foram catastróficos. Antes da ofensiva síria, o maior campo nesta área, conhecido como Al-Hol, abrigava cerca de 24 mil pessoas, em sua maioria mulheres e crianças, com ligações ao Estado Islâmico. Quando as forças democráticas sírias recuaram sem transferir a supervisão aos militares, Al-Hol presenciou uma fuga em massa. Segundo oficiais de inteligência dos Estados Unidos que falaram ao Wall Street Journal, milhares de familiares do Estado Islâmico escaparam do campo e desapareceram, levando a inteligência americana a concluir que até 20 mil ex-detentos estavam agora à solta em toda a Síria. Segundo o jornal, especialistas em segurança já alertavam que as esposas dos combatentes do Estado Islâmico criavam a próxima geração de militantes na instalação de Al-Hol. Agora, para esclarecer, o ponto não é que a liderança de transição da Síria apenas resolveu libertar essas pessoas. Diga o que quiser sobre a liderança em Damasco hoje, e há muito a dizer. Mas os ex-jihadistas que governam a Síria atualmente realmente desprezam o Estado Islâmico. As fugas parecem ter resultado de má gestão na transição da autoridade do campo. Tanto Damasco quanto as forças democráticas sírias estão apontando o dedo um para o outro por terem causado a fuga. Esses partidários do Estado Islâmico fugiram para a Síria em um momento ruim para o resto do mundo. A organização já tirou total proveito do vácuo de segurança que a queda do regime causou, assim como da instabilidade política, conflitos sectários e outros problemas que afetam a transição síria. O Estado Islâmico na Síria entende claramente que, se usasse esse vácuo de segurança para capturar território, correria o risco de unificar Damasco e seus muitos inimigos internos, para enfrentar a única ameaça insurgente que todos desprezam a ponto de colaborarem. Porém, o Estado Islâmico aproveita esse cenário. Enquanto não chamarem atenção, a liderança síria está ocupada demais para notá-los. Ainda melhor, os Estados Unidos estão se retirando da Síria ao mesmo tempo, e essa retirada provavelmente será concluída conforme o planejado, desde que o Estado Islâmico não dê a Washington motivo para mudar de ideia. Segundo o War on the Rocks, isso cria um ambiente permissivo à radicalização que o Estado Islâmico pode explorar para infiltrar o Estado e reconstruir redes. A missão de Washington contra o Estado Islâmico termina justo quando o grupo está prestes a ressurgir. A guerra no Irã e Oriente Médio, com seu caos e instabilidade, facilitou o trabalho do Estado Islâmico. Enquanto isso, na África, facções do Estado Islâmico crescem. A província do Estado Islâmico no Sahel ganha poder rápido, atuando em Mali, Níger, Burkina Faso e outros países da região. Embora a maioria das mortes por terrorismo no mundo ocorra ali, o ISIS não é o grupo mais perigoso da região. Esse título pertence ao Janin, afiliado da Al-Qaeda. Mas Janin criou um nível de caos que abriu caminho para o ISAL expandir suas próprias operações, posicionando-se como uma força de combate ainda mais radical e ainda mais implacável.
Para os moradores que não acreditam nisso, Janin já vai longe o bastante. A ISAL atacou com drones e morteiros um grande aeroporto internacional no Níger, em janeiro. Demonstração impressionante das crescentes capacidades do grupo na Nigéria e países próximos. A ISWAP, província do Estado Islâmico da África Ocidental, tem enfrentado as forças do governo em batalhas cada vez maiores. Mesmo lutando pela supremacia contra outra insurgência jihadista, o Boko Haram. Províncias orientais foram desestabilizadas pelo grupo afiliado ao Estado Islâmico, Forças Democráticas Aliadas. Que devemos esclarecer, não são nem democráticas nem aliadas de ninguém, exceto do próprio Estado Islâmico. As forças democráticas aliadas atuam em grandes bandos no país há anos, mas ficaram mais ousadas nos últimos meses. Em um ataque especialmente notável, o grupo invadiu uma mina de ouro administrada por chineses, matou vários mineiros locais e fez com que os cidadãos chineses responsáveis pelo local fugissem para garantir sua segurança. Mesmo na República Democrática do Congo em guerra, ataques a interesses chineses são raros. Este último ataque indica que parceiros congoleses do Estado Islâmico começam a se interessar por operações estrangeiras que extraem recursos lucrativos do país. O surgimento de dois grandes conflitos na Ásia abriu caminho para uma das franquias mais perigosas do Estado Islâmico. O Khorasan está expandindo rapidamente seu poder e influência e atua no Paquistão, Uzbequistão, Afeganistão e Tajiquistão. Se você acompanha a política global, sabe que 2 desses 4 países estão em guerra atualmente. Desde o final de fevereiro, Paquistão e Afeganistão têm travado batalhas que foram ofuscadas pela guerra no Irã. Essas batalhas estão ocorrendo na região de fronteira entre os 2 países. Khorasan está em seu auge histórico, mas o Estado Islâmico tem, em geral, permanecido fora do conflito. O grupo explora a instabilidade para expandir operações, recrutar e atrair desertores do Talibã paquistanês e de outros grupos insurgentes que buscam integrar um movimento mais radical. Igualmente importante é que Khorasan parece estar pronto para tirar proveito da guerra em andamento no Irã. Segundo o pesquisador Morgan Tadic, no Atlantic Council, o ISIS está pronto para aproveitar a instabilidade regional a seu favor. O ISIS quer atrair seguidores, inspirar ataques e consolidar território, aproveitando o caos da guerra no Irã e das crises na Síria e Afeganistão. Devemos notar que, neste caso, o acrônimo ISIS representa todo o movimento do Estado Islâmico. Atualmente, o mundo passa por um período de turbulência. Não surpreende que o Estado Islâmico tenha sumido das manchetes. Isso é proposital, pois o grupo aprendeu com a tentativa de criar um califado nos anos 2010 e mudou para se tornar uma insurgência transcontinental que prospera quando está sendo ignorada. Mas períodos de caos mundial, quando governos, forças armadas, agências de inteligência e meios de comunicação desviam seu foco para outros lugares, são exatamente os momentos em que uma insurgência silenciosa e bem coordenada como o Estado Islâmico pode explorar sua janela de oportunidade. Não conseguimos mostrar uma visão completa dos avanços recentes do Estado Islâmico, como faríamos ao cobrir a guerra no Irã ou outras crises globais. O Estado Islâmico evoluiu de uma fase impulsiva para uma insurgência madura, bem conectada e perigosa, entendendo totalmente o valor do sigilo. Acompanhar o Estado Islâmico é como olhar para um lago e tentar descobrir o que está acontecendo debaixo d'água, observando as ondas e ondulações ocasionais na superfície. Mas, independentemente da notícia sobre o Estado Islâmico, as conclusões sempre se repetem. Em um momento de caos em todo o mundo, o Estado Islâmico está ganhando poder, expandindo suas ambições e estabelecendo novas células em novos lugares, com foco em novos alvos. O pior é que a organização sabe que o mundo ignora. Quando isso mudar, o Estado Islâmico já terá apagado seus rastros. E quaisquer planos que eles tenham desenvolvido até lá serão mais difíceis do que nunca de serem expostos. Obrigado por assistir.